Já tive aqui o aviso da gravação, então vou de pronto iniciar a nossa agenda. A gente sempre dá um tempinho aí de tolerância, mas vendo que já temos aí um número significativo de participantes que já conseguiram ingressar na reunião, é importante a gente iniciar para poder ter tempo também para as nossas perguntas, nosso debate, já que hoje a gente tem um tema aí que todos os temas, né, têm seu grau de complexidade, mas que com certeza aí traz conceitos importantes, algumas expressões, né, que são importantes da gente estar aqui também se apropriando, então vai exigir aí uma dedicação nossa de atenção para que a gente possa se apropriar, né, de todos esses conceitos e poder ter um bom debate na segunda parte da nossa reunião. Eu vou já compartilhar aqui a tela, então, para fazer uma breve introdução. Depois eu já vou passar de pronto para o nosso palestrante do dia, que é o arquiteto Gomes. Trabalhou aí tanto tempo no planejamento, que já trabalhou até na SPM, né, Gomes? Desde a SPM já vem aí o histórico. A gente teve aí a sorte que o Gomes se aposentou, mas retornou, né, e bem a tempo de poder trabalhar conosco ali na coordenação técnica da revisão do plano diretor, e é um colega que tem uma experiência incrível aí na área do parcelamento do solo, então vai poder estar nos auxiliando aí a compreender melhor esse tema e ter um debate mais qualificado dentro desse tópico no nosso eixo temático do desempenho, estrutura e infraestrutura urbana. Eu vou já compartilhar, então, a minha tela aqui com essa apresentação, mais de introdução. Vou pedir só, como eu não estou vendo vocês, se está bem o compartilhamento, se alguém puder me avisar no áudio. Ele está cortado, Vanessa. Está cortado? Deixa eu pensar se tem outra forma de eu fazer. Compartilhei toda a tela. Compartilha a janela, Vanessa, que daí pega. Boa. Até vou compartilhar a tela inteira, tá? Que daí eu acho que não tem erro. Deixa eu desfazer e fazer de novo. Agora sim, pessoal. Deu? Tá ótimo. Sim, tá. eu. Obrigada. Então, essa é a nossa 8ª reunião do eixo temático 5, que diz respeito a esse tema do desempenho, estrutura e infraestrutura urbana. Hoje, a nossa ideia, a gente vai falar aqui brevemente do cronograma, que a gente sempre gosta de reforçar em que etapa a gente está dentro do processo da revisão do plano diretor, e fazer uma breve introdução do grupo do parcelamento e uso do solo, né, onde é que ele está localizado dentro desse nosso eixo temático. A gente passa para a apresentação do arquiteto Antônio Luiz Gomes Pinto, o Gomes aqui, como nós chamamos, e que eu já, né, fiz uma introdução aí apresentando um pouco da experiência e desse conhecimento que esse colega vai trazer hoje. E na terceira parte, a gente vai falar um pouco dos resultados da conferência e ter ali o nosso debate do subgrupo 3, nem que brevemente, né, a gente mostrar esses painéis e conseguir, então, já encaixando todas as colaborações que vocês forem colocando e apresentando sobre esse tópico dentro dessa estrutura para a revisão do plano diretor, para a gente poder depois, com sorte, fazer os vínculos aí com a proposta que virá para a revisão do plano. Então, a gente está nesse momento, que é o momento de fechamento da leitura da cidade, esse nosso marco 4, que tem essa ocorrência aí prevista de junho a julho deste ano, e que é um momento muito importante por ser um marco de transição entre a leitura da cidade, que até então foi construída com diagnósticos que trouxeram visões da sociedade, até uma leitura técnica desses temas para a cidade, e conectando, então, com a sistematização em propostas. Então, esse momento, né, é muito importante por estabelecer esse vínculo e nos permitir estar fazendo essa costura. Então, é bastante importante a gente entender em que ponto a gente está, para a gente refletir e entender as conexões que são necessárias para a gente poder levar essas ideias que estão emergindo nesse processo também para a etapa de sistematização e propostas que vem a seguir. Aqui, só retomando, a gente está no dia 21 e está fazendo essa reunião do subgrupo 3, parcelamento do solo. Na próxima semana, nós temos aí a previsão da reunião acerca do tema do desempenho das edificações, no dia 28/6. No dia 5/7, então, vamos tratar do subgrupo 5, o subgrupo, né, que trata aí do encerramento dessa parte de discussão de subgrupos, que é a cidade consolidada e regularização fundiária.
A ideia, então, na semana ali do dia 19, está fazendo a consolidação desses temas a partir deste grupo. O eixo temático 5, como a gente reforça, né? Ele tem esses temas do desempenho, estrutura e infraestrutura urbana, e o que ele reúne, assim, falando de uma maneira simplificada? Tanto as questões referentes ao parcelamento, uso e ocupação do solo, quanto as questões referentes à própria forma urbana e à forma edificada em si. Hoje a gente vai estar debatendo esse subgrupo que está destacado na tela. A gente já teve, né, um debate sobre densidade de infraestrutura, um sobre equipamentos e espaços públicos, e agora, então, hoje, tratando de parcelamento e uso do solo. A seguir, né, nós vamos ter esses momentos, como eu já comentei, do desempenho das edificações e da cidade consolidada e regularização fundiária. Todos esses temas, eles acabam, né, sendo, de certa forma, transversais e resgatando aspectos que já foram tratados nos temas anteriores. E nisso a gente chama a atenção que a gente, quando falar em parcelamento, com certeza também vai falar em equipamentos, também vai falar em áreas públicas, né? Também vai falar nessas questões da ocupação urbana como um todo. Então, é importante aí a gente entender essa localização dentro do nosso grupo. Eu já vou, então, imediatamente passar para a apresentação do Gomes, então, que eu entendo que é realmente, né, o que vai motivar o nosso debate técnico de hoje. Já fazer, em nome, né, de todo o grupo que está aqui te assistindo, né, Gomes, um agradecimento por tu poderes nos doar esse teu tempo para poder estar falando sobre esse tema e compartilhando tua experiência. Obrigada, eu vou parar o compartilhamento, daí já pode compartilhar também a tela, Gomes. Já parei. Está indo a minha. Perfeito. Está certinho? Bom, primeiro agradecer o convite para dividir com todos esse conhecimento que não veio de graça. Tive esse conhecimento graças aos meus professores, a Soninha, o Beto Sé, o Ezio Marasquim, o Ricardo Kepler, que quando me acolheram na unidade, na antiga PSD, abriram as portas para mim e transmitiam o conhecimento que eles tinham para minha pessoa. E nunca disse isso, mas fico grato de coração. E até me emociono um pouco. O parcelamento é o nosso tema, que tem a origem da lei do parcelamento do solo, da seção do parcelamento do solo, tem origem com a 6766 de 79, que é a lei federal do parcelamento do solo. E até aquela data, o empreendedor o urbanizador não tinha obrigações que vieram com aquela lei. As obrigações de construir realmente o parcelamento do solo proposto. E nós temos 992 registros de parcelamento do solo nas figuras de loteamentos, arruamentos, que eram os anteriores a 79, e os desmembramentos também. Esses foram aprovados pela municipalidade, e o mais antigo que eu encontrei é de 1932, ou seja, há 91 anos atrás. Então, isso mostra o tempo da nossa história. Só em parcelamento, com certeza, é mais de um século, que antes de 32 eram feitos os parcelamentos e não eram registrados pela municipalidade da época. E nós temos o grato orgulho de termos mais de um século em planejamento urbano na cidade de Porto Alegre. No Brasil, são poucas as cidades que têm esse título de serem centenárias em planejamento urbano. Então, o parcelamento do solo começa no artigo 134 do plano, e a importância dele é que esse artigo define o que é parcelamento do solo. Para vocês entenderem melhor, na lei, a estrutura dela, temos um guarda-chuva, que é essa parte sobre o parcelamento, que depois é subdividida em 3 partes, que é o fracionamento, o desmembramento e o loteamento. Aí especifica as regras de cada um. E nessa primeira parte aqui é o guarda-chuva que contém todas as outras 3.
Então, a importância desse definição é que ela diz que o parcelamento do solo, a terra gerada por ele, os lotes gerados pelo parcelamento, não tem nenhuma, juridicamente, não tem nenhuma dependência de um lote para o outro. Se o plano permitir, num terreno, fazer uma casa, e no terreno ao lado fazer um edifício, não existe nenhuma correlação entre um e outro, nenhum poderá, em tese, proibir que o outro faça a sua vontade de construção. E as figuras do parcelamento do solo, outra coisa que eu quase ia passando, o objetivo do parcelamento do solo, todo ele, nas 3 figuras existentes, é a edificação. A cidade é feita para ser construída, tanto as suas ruas quanto as edificações nos lotes que a compõem. E temos 3 figuras, o loteamento e o desmembramento. Esses 2 tem na Lei Federal 6766, e em Porto Alegre, a partir da Lei 43 de 79, entrou a figura do fracionamento. E o parcelamento do solo tem que observar as zonas de uso e os padrões urbanísticos constantes do anexo 8, que é o anexo do parcelamento do solo, e do anexo 9, que é a classificação de vias e perfis viários. Então, aqui num resumo gráfico, nós temos a figura do loteamento aqui à esquerda, onde o item 1 é uma gleba, que é subdividida em lotes, tem área pública e vias. Ou seja, eu, para acessar um terreno, tem que ser através de uma via. Isso é um conceito básico do loteamento. No desmembramento, eu não tenho vias, mas eu tenho a subdivisão em terrenos e em área pública. E a terceira figura ali da direita é o fracionamento, onde eu divido a gleba em N partes e não tem área pública e nem ruas. Aqui, o parágrafo 1º do 135 fala que eu não posso, em função do artigo 136 que vem em seguida, ele tem uma série de vedações ao parcelamento do solo, eu não posso dividir esse solo até tomar as medidas que sanem a proibição que eu tenho, a vedação que eu tenho. E também, aqui no parágrafo 2º, os projetos de parcelamento devem abranger o imóvel na sua totalidade. Em princípio, eu não posso dividir parte de um imóvel, subdividir uma parte do imóvel e a outra não. E o parágrafo 3º, o Poder Executivo poderá exigir a reserva de faixa não edificável destinada às redes do DEP, do antigo DEP, hoje está no DEMAI, e do DEMAI. E também o Poder Público pode reservar áreas de preservação permanente dos cursos d'água. Sempre que pode-se fazer tendo essas observações do parágrafo 3º, os lotes que eu for dividir, a gleba que eu for dividir, que tem uma APP ou redes do DEP e do DEMAI, tem que deixar áreas para edificar. Isso porque se colocou em vermelho aqui para destacar que sempre eu tenho que deixar um espaço para construir. Esse é o objetivo maior do parcelamento do solo, a construção. Aqui o 136 são diversos itens que vedam o parcelamento do solo até serem sanados essas vedações. Então, terrenos alagadiços, os aterrados com material nocivo, os que têm declividade igual ou superior a 30%, onde as condições geológicas e hidrológicas não aconselham a edificação, os terrenos fora do alcance dos equipamentos urbanos, as áreas de proteção ao ambiente natural, antes que ela seja detalhada, as áreas, os imóveis nos quais resultam em terrenos encravados, ou seja, sem frente para o logradouro, que não vão ter acesso, áreas de contenção ao crescimento urbano, imóveis não protegidos de cheias e inundações, para os efeitos desta lei,
as que estão entre a cota 5 e 13 e o nível superior, e o nível superior a 2,13. Isso aqui, assim, até não... Eu estava até com certo receio de mostrar, porque é muito específico isso, que e sempre nas comissões, quando tem parcelamento do solo, o DEP e o DEMAI é que julgam se está nessa cota, não está, e qual medida tem que ser tomada. E aqui no 137 que diz que o parcelamento do solo serão destinados a áreas da malha viária e a implantação de equipamentos públicos urbanos e comunitários. E os percentuais estão lá no anexo 8, que é o do parcelamento do solo, e a classificação de vias e os seus respectivos perfis no anexo 9. Então, aqui nós temos a definição do que é equipamento público urbano e o comunitário. O urbano são aqueles que compõem os sistemas de abastecimento de água, de esgotamento sanitário, de drenagem, de energia elétrica, de comunicação, de iluminação pública e de gás, ou seja, são as redes de abastecimento da cidade. E os equipamentos públicos comunitários são os de lazer, aqui estão incluídas as praças, que não está expresso, mas é correlata, os de cultura e educação e os de caráter local, os equipamentos para transporte, saúde, segurança e espaço para associação de moradores. Ou seja, são os terrenos onde vão ser implantados os equipamentos. É isso que a gente recebe do parcelamento do solo. Então, nós temos que no parcelamento nos atermos quando for o loteamento no anexo 8.1, 8.2 quando é o desmembramento, que esses dois nós vamos ver depois, e o 9 é a classificação dos perfis viários. Então, se o terreno que for destinado a ser público não atingiu o percentual estabelecido, ou se ela foi inadequada, o interessado poderá utilizar uma maneira de compensar que estão expressa agora. Ele pode dar outros terrenos dentro ou fora do empreendimento, mas terrenos urbanizados, ou seja, que tenham infraestrutura, a urbanização de áreas de lazer, construção, ampliação ou reforma de prédios destinados a equipamentos públicos comunitários, ou seja, ele não faz um equipamento no terreno dele, não tem área para fazer isso, mas esse valor é trocado por obras que nos interessem. Ou também pode ser através da conversão em moeda corrente nacional, ou seja, ele paga o valor que o município atribui ao percentual de área de doação, isso é transformado em dinheiro e que é depositado nos cofres públicos, em fundo para tal. Então, quando numa gleba incidir traçado viário do plano, qual seja vias ou equipamentos públicos urbanos ou comunitários, primeiro vai se calcular que superfície é essa em função da superfície da matrícula. Quanto que ele tem que doar. Se o equipamento incidente e o traçado viário incidente previsto pelo plano for maior que o que ele deve, a prefeitura poderá adquirir essa diferença do empreendimento. E o parágrafo 8º fala que as APPs, as áreas de preservação permanente, podem ser descontadas da área da matrícula para fins de calcular a superfície dos equipamentos públicos comunitários. E as APPs que forem descontadas da área de destinação, por não gerarem adensamento, ficam desprovidas de potencial construtivo, ou seja, não tem índice de aproveitamento para aquelas áreas. Nisso eu faço vou demonstrar a minha posição pessoal a esse respeito. Eu acho que é um equívoco fazer isso. Por quê?
porque as APPs já têm uma legislação, inclusive federal, que as protege sobremaneira. Então, eu vou botar mais uma proteção, não vai aumentar a proteção real sobre ela. Ela já tem uma proteção que nós, da SMAMUS, cuidamos muito, porque é uma legislação que a gente tem que ser aplicada. E a gente perdendo índice, município, perdendo índice de aproveitamento, representa perder imóveis, ou seja, baixar o adensamento, que não é tão maléfico assim. E também está se perdendo impostos com isso. Então, creio que o município mais tem perdas do que ganhos com esse tipo de conceito. E sempre ressaltando que as APPs têm, inclusive, legislação federal, como tem municipal e estadual, de proteção a elas. E isso nós temos, há anos, viemos fazendo isso, essa proteção. O 139 diz que no loteamento de interesse social, o percentual de doação é no mínimo de 18%. E aqui no 139A, para a demanda de habitação prioritária, serão admitidos parâmetros diferenciados conforme está na Lei 9162, da 547 e 548, que são as leis municipais do Minha Casa Minha Vida. Aqui é sobre a alteração do tamanho e dos limites das faces de quarteirão, que podem ser modificadas se a rede viária existente torne desnecessária essa restrição. Ou seja, eu tenho ruas que chegam no loteamento que já tem uma distância maior, e o loteamento é de tal forma que eu não vou conseguir ter quadras menores, então, por conta disso, eu posso ter quadras maiores que os 22.500, que é um número tirado de leis muito antigas, que a gente vem recolocando na nossa legislação alguns valores que acho que a gente tem que dar uma parada e reestudá-los para ver se ainda se comportam ou se podem ser áreas maiores. Ou aqui, se a edificação de equipamentos urbanos exijam dimensões superiores, por exemplo, uma ET tem uma superfície muito grande, isso tem já em Porto Alegre, em loteamentos ETs que são gigantescas. Temos também a necessidade de preservação de patrimônio ambiental, que pode desaconselhar a abertura de vias. E o projeto de parcelamento do solo aprovado ele tem 180 dias para entrar no registro de imóveis, sob pena de caducidade. E desde a data do registro do parcelamento do solo no cartório de registro de imóveis, as áreas públicas passam ao domínio público. São geradas matrículas dessas áreas que ficam em nome do município de Porto Alegre. Então, agora vamos partir para o loteamento. Está meio acelerado ou não? Eu acho que tá bom o ritmo, Gomes. Tá. Depois eu acho que a gente pede para o pessoal, eu estou anotando algumas coisas, acho que daí depois que tu finalizar, a gente qualquer coisa volta, né, e faz algumas perguntas aí para poder esclarecer alguma coisa contigo, mas eu acho que tá bem. Tá legal, então. Então, vamos partir para o loteamento. Então, aqui no 143, nós temos o conceito que loteamento é a subdivisão do imóvel em lotes. A palavra loteamento vem de lotes. Eu estou frisando porque a gente, volta e meia, fala de condomínios e chama de lotes também. Condomínio não tem lote. Lote é da palavra loteamento. Então, são destinados à edificação com a abertura de novas vias de circulação de logradouros públicos ou prolongamento, modificação ou ampliação das vias existentes. Eu acho importante a gente gravar os conceitos que tem na lei, que o conceito com mais outros tópicos que caracterizam o parcelamento solo, o loteamento, fracionamento,
ou desmembramento, a gente consegue, em várias situações, dizer o que aquela gleba é, se ela vai ser um loteamento ou não, ou vai ser um desmembramento, ou vai ser um fracionamento. Então, a gente não pode se apegar só o tamanho é 22.500. Não, não é só isso que caracteriza um loteamento. É o conceito do loteamento que o caracteriza junto com outras coisas. E aqui, o 143A diz que quando a prefeitura abre alguma rua no terreno de um terceiro, e esse terreno tem uma superfície e um conceito que ele seria um loteamento, isso não é considerado loteamento, porque o município quer abrir uma rua por necessidade pública. Então, aqui é um meio de proteger o ente público. Então, aqui fala aqui no 144 que o percentual mínimo de doação para equipamentos é 20% da área da gleba. E, no máximo, a área pública, que compreende tanto as vias quanto a área de equipamento, não pode ser superior a 50%, a não ser que o empreendedor proponha isso. E no loteamento de interesse social, os equipamentos públicos comunitários são, no mínimo, 18%. Vocês notam que a lei, volta e meia, está reforçando alguns conceitos que ela insere em si. Para a reunião, aí começaria às 13 horas. Marco, podia trancar o meu... obrigado, Marco. E aqui eu botei um exemplo, esse é o loteamento Verdes Campos, lá no final da Protase, onde é uma gleba gigantesca, que teve que ser abertas diversas ruas para acessar lotes. Tendo aqui no meio uma praça, e aqui essas vias terminaram em topo na divisa, que é uma maneira da gente ligar e ter continuidades no traçado viário que vão compor quarteirões. Aí aqui, esse aqui, o 147 se refere à garantia que nós temos que fazer para receber, autorizar a execução de um loteamento. Então, nós temos a garantia hipotecária, calção em dinheiro, em títulos da dívida pública, fiança bancária ou seguro-garantia em valor equivalente ao custo orçamentado da obra. Nós estamos, ultimamente, só aceitando a garantia hipotecária, porque ela deve ser equivalente a 40% da superfície dos lotes privados, porque aqui a gente tem um melhor controle. Nós perdemos, como não temos uma maneira de fazer um controle das outros tipos de garantia, nós optamos pela garantia hipotecária, que é a mais conveniente para o município, porque para tirar a garantia hipotecária, o município tem que dar essa autorização. Então, eu controlo indiretamente se já venceu a garantia ou não. E aqui é a lista dos 10 projetos que o empreendedor tem que confeccionar, né, elaborar os projetos e executá-los às suas expensas. O município só recebe e controla. É o projeto urbanístico, o geométrico, pavimentação, o esgoto cloacal, pluvial, distribuição de energia elétrica e iluminação pública, o abastecimento de água, o paisagismo de praça, a arborização das vias e da praça também, né? E a garantia para a execução do loteamento. Aqui nós temos o anexo 8.1, que está dividido, esse achurado verde é na área, na área intensiva, e o outro à sua direita é na área de ocupação rarefeita. Então, nós temos o primeiro conjunto ali, áreas de destinação pública, que é dividido em equipamentos comunitários, né, praça, escola e outros, que com o percentual, parque é 2%, na produtiva 10%, e notem bem aqui que na rarefeita não tem percentual nenhum de área para equipamento público comunitário. Por quê? Porque eu não quero muita gente morando na rarefeita, porque temos lá os maiores bens ambientais da cidade. Esse é um dos aspectos
que tem no plano que mostra a sua preocupação ambiental. Então, depois aqui nós temos a malha viária, o tipo de via em cada situação, as áreas de destinação público total, tamanho de lote e os quarteirões. Vejo aqui que na área feita, a face máxima de lote de quarteirão não temos, e temos do tamanho que são 20 hectares. Ou seja, na lei, eu induzo ao que eu quero ou ao que eu não quero que seja construído, que seja feito uma ocupação maior ou menor na zona. No caso ali seria a rarefeita. Um estudo que eu fiz, constatei que, em média, nos loteamentos aprovados, licenciados e executados no município de 1979 para cá, em média, 55% da superfície das glebas continuam privadas e 45% delas se tornam públicas. E nessas áreas públicas tem mais a infraestrutura que foi acrescida que o município recebe, de muito bom grado, por sinal. E um pensamento é que o parcelamento do solo é a base da cidade. A cidade começa quando o território começa a ser subdividido em partes menores, aí começa uma cidade e atendendo à característica do ser humano, que é um ser gregário. E também temos a tendência ao crescimento, ou seja, mais gente querendo se juntar, mais maior vai ser a divisão da terra. E o nosso objetivo maior, enquanto funcionários desta prefeitura, na parte do parcelamento, é coordenar o crescimento da cidade em prol de todos nós. Agora, a figura do desmembramento. Aqui no artigo 149, nós temos o conceito do desmembramento, que é o parcelamento do imóvel em lotes destinados à edificação, com aproveitamento do sistema viário oficial, ou seja, em relação ao loteamento, eu não tenho que abrir ruas. Aí vocês vão dizer, mas o artigo parágrafo 1º contraria. Sim, ele contraria por uma necessidade que nós tivemos há anos atrás, que a área que era doada era igual à área em que o terreno deveria ser desapropriado para a abertura de via, que era uma necessidade muito grande do município naquela época. Então, nós tivemos que colocar isso na lei e, sinceramente, escrevemos muito mal esse artigo. A gente está tentando não trocar equipamento por sistema viário. E as áreas de destinação pública podem, a critério do sistema, serem convertidas em moeda corrente nacional, cujo valor disso vai ser avaliado pelo município. Então, aqui nós... Sim. Aqui nós temos um exemplo, isso até foi um projeto que eu aprovei. Nós temos uma gleba grande que foi dividida em 3 partes. Essa parte em verde é a área doada ao município e o restante foi dividido em 2 glebas. Então, todos os terrenos aproveitaram o sistema viário existente. Aqui na direita é a Assis Brasil, e a rua de cima ali, não me lembro o nome, e aqui atrás é a Zive Hércules. E aqui nós temos o anexo 8.2, que é o anexo relativo ao desmembramento. E vocês percebam que lá em cima está escrito área de ocupação intensiva. Esse anexo está completo, não está faltando nada nele. Não tem área de... Na rarefeita não existe aqui. Porque eu não quero muita gente morando na rarefeita, então eu diminuo os acessos e diminuo
eu não tenho equipamentos, que é para as pessoas não irem morar lá. Esse é o objetivo. E aqui na esquerda, embaixo, temos a tabelinha de doação. Então, terrenos entre 3.000 e 4.000 metros quadrados vão doar 10% de sua superfície. Os entre 4.000 e 5.000 doarão 15%. E os acima de 5.000 doarão 20%. Se percebe que a maioria das pessoas acha que é sempre 20%. Não, nós temos essa tabelinha que vai aumentando a partir do momento em que o terreno começa a ficar maior. E também aqui dá para se observar é acima de 3.000 metros quadrados, porque temos já desde 79 o módulo de fracionamento, que foi um artifício de Porto Alegre, que isso não tem na lei federal, que terrenos até 3.000 metros quadrados não doam nada, pelas razões que depois a gente pode explicar. Então, essa tabelinha a gente tem que se ater na hora do parcelamento, para ver qual a superfície que tem a gleba, e esse tamanho de superfície vai dizer se ele vai doar 10, 15 ou 20%. Agora, a última figura do parcelamento é o fracionamento, que deles é o mais simples. E aqui o conceito é basicamente o mesmo do outro, que é o parcelamento de imóvel em lotes destinados à edificação com aproveitamento do sistema viário oficial. Não tem equipamento aqui. O fracionamento divide e não doa. Então, ali já deu para o item 1, área igual ou inferior ao modo de fracionamento da respectiva UEU, que é 3.000 ou 4, acho que é 4.000. É 4 hectares, se não me engano. Então, os que têm área superior a isto, se querem fazer um fracionamento, só se tiverem origem em parcelamento do solo aprovado pelo município. Então, essa é a palavra-chave, é aprovado pelo município. Se ele não foi aprovado pelo município, às vezes desaparece um terreno que a origem dele é uma ação judicial, que delimitou, dividiu uma gleba maior ainda, mas não teve a aprovação do município. A gente respeita aquele tamanho de terreno, mas ele não vai poder fracionar, ele vai ter que fazer um desmembramento ou um loteamento se quiser partilhar aquele terreno. E aqui nós temos um exemplo também, esse terreno de esquina, que foi dividido em 2 partes, ficou com superfícies previstas no plano e testadas também. Esse o fracionamento é um dos trabalhos que nós temos, dos mais simples. E aqui nós temos o artigo 152, que esse também é extenso e cheio de detalhes, que consideram-se também fracionamento, ou seja, as situações que estão elencadas aqui não são fracionamento, eles são desmembramento ou loteamento. Mas como eles se caracterizam, estão dentro de cada um desses itens, ou de um ou de outro, a gente considera um fracionamento no primeiro momento. No segundo momento, ele vai ter que fazer a parte do parcelamento do solo. Então, eu não vou ler aqui porque é meio complexo esses itens todos. Eu acho bom depois você, como receber o material, vocês lerem com calma e qualquer coisa, se tiverem dúvida, a gente pode te sanar. Eu queria mostrar esse aqui, que é o item 7, que é o mais corriqueiro e é o que melhor ilustra o que a gente está fazendo. Então, se eu tiver uma divisão amigável ou judicial, ou uma partilha de imóveis, nomeadamente nas hipóteses de dissolução da sociedade conjugal, uma sucessão causa-mortes, ou dissolução de sociedade antes da lei federal, isto é considerado, no primeiro momento, um fracionamento. Eu vou dividir essa gleba em N partes e não vai haver doação nenhuma. Quando alguma dessas glebas entrar em a posterior
querendo fazer um empreendimento, aí nós vamos ver e aplicar o parcelamento do solo. De repente, no primeiro momento, o fracionamento, no segundo é um loteamento ou é um desmembramento. Aqui tem a extinção de condomínio, destacar a parte do imóvel para fim de uso de interesse público. E aqui tem alguns mais detalhes do fracionamento, que são tantos detalhes que a gente tem que quase que ler todo um capítulo para encaixar ou não na figura. Então, aqui, isso aqui é meio óbvio, mas diz que da divisão não pode resultar maior número de terrenos do que de condôminos, de herdeiros ou sócios, observado em qualquer hipótese, frente para a via pública e testadas em áreas mínimas, conforme os padrões do plano. E aqui nós temos o 8.3, que é os padrões para fracionamento, e aqui temos para a área intensiva e para a área rara é feita os padrões de fracionamento. Eu vou dividir e não vai ter equipamento, tanto na intensiva quanto na rara é feita. E agora, na última parte que a gente vai entrar, que é a edificação no parcelamento do solo. Nós temos aqui um belo exemplo que é o IAPI, aqui à direita é a Assis Brasil, que é um plano conjunto que se chama aqui, onde vem parcelamento do solo e edificação juntos. Vocês observam que nessa foto não tem pouquíssimas vegetações à época. Esse era recém-feito, esse empreendimento todo. Belíssimo, por sinal. Então, salvo disposições em contrário, somente será admitida a edificação em terrenos registrados no registro de imóveis e com frente para locadouro público cadastrado. Se não tem frente, não vai poder fazer o empreendimento. Os imóveis registrados que não atendem os padrões urbanísticos do plano tem que ter frente para a via integrante da malha viária oficial ou cursos d'água navegáveis. E as edificações de frente para os cursos de água navegáveis não deverão obstruir o acesso e a livre circulação de pessoas às margens do Lago Guaíba. Isso é uma proteção em lei. Na intensiva, a aplicação do índice de aproveitamento e da taxa de ocupação tem a seguinte regra. Quando a atividade for comércio, serviço e indústria, aplica o índice de aproveitamento e a taxa de ocupação sobre a totalidade do terreno. Ou se a atividade for residencial, aí se tem um conceito do plano que quando eu tenho gente morando, eu tenho que ter equipamento. Essa relação é direta. Pode não estar explícita, mas ela é implícita. Então, nos terrenos que tenham até 13 mil metros quadrados, eu tenho um terreno maior do que o modo de maior que 13 mil metros quadrados, eu aplico o regime de índice de taxa sobre só sobre 3 mil metros quadrados. Tem alguns casos em que a diferença é pouca, não vai dar quase não tem ganho nenhum para ninguém. Ou eu posso utilizar o dispositivo de controle plenamente se o terreno tiver menos de 3 mil metros quadrados, ou se ele for oriundo de parcelamento do solo aprovado pelo município, conforme a legislação da sua época. Teve épocas em que, anterior a 79, o município que dizia qual era o percentual de doação, se era 5, 10, 1, 0%. Anterior a isso, que era 23, 30, anterior a isso não tinha percentual nenhum, mas então a gente entende que, conforme a data da origem, obedeceu à legislação da sua época, doa ou não doa.
Ou ele pode, os terrenos cuja volumetria seja 0,1 e não tem origem de parcelamento do solo aprovado, ele pode aplicar o índice de a taxa sobre metade da sua gleba. E na área intensiva, o condomínio por unidades autônomas é aplicado conforme a Lei 4591 de 64, em imóvel ou somatório de imóveis com área máxima de 22.500, excetuando na predominantemente produtiva, que é 4 hectares. O parágrafo primeiro. Estão sujeitos aos limites, onde a rede viária existente é projetada e a preservação cultural ou a proteção do ambiente natural desaconselha a abertura de novas vias. Quando eu posso fazer no mesmo terreno 2 casas, e eu posso aprovar só como 2 economias, ou as 2 economias podem se constituir num condomínio. Aí isso fica, é o que está dizendo aqui o parágrafo terceiro, e isso fica a cargo do projetista enquadrar numa situação ou noutra. São registros depois diferentes. E não é, porque o parágrafo 4 está dizendo que não é necessário se aprovar as edificações quando for um condomínio. Aí se aprova a distribuição do índice de aproveitamento da taxa de ocupação para cada uma das economias. E o projeto das edificações serão aprovados a posterior. Então, aqui também está no 157 dizendo que na rarefeita eu posso ter também 2 economias e não será condomínio. E a instituição de condomínio, aplicando-se os dispositivos de controle da edificação sobre a área total do imóvel. Os lotes hipotecados ao município em garantia de obras de urbanização não poderão ser objeto de aprovação de projeto de edificação. Isso aqui até parece que está no lugar errado, né? Para mim, isso que deveria estar junto lá das hipotecas. E finalizamos essa apresentação esperando que tenha sido de bom grado e clareado algumas coisas a todos vocês, que não têm tanto intimidade com o plano, que a gente, depois de quase 15 anos trabalhando com o plano diretor, tem que sabê-lo quase que decora. Muito obrigada, Gomes. Acho que deu para entender bem assim a diferença dos tipos, né? Eu já vou abrir para perguntas. Eu fiquei fiquei com várias dúvidas, talvez, que a gente vai conversando durante o processo, né? Mas uma delas eu queria só esclarecer contigo, que eu vi ali que a questão dos loteamentos, a previsão de doação de equipamentos, né? Ela tem ali uma previsão de uma diferenciação para os núcleos intensivos. Só que aqueles núcleos, eles nunca foram. Eu sei que tem carências ali na delimitação daqueles núcleos, né? Que seriam os núcleos intensivos na área rarefeita. Não sei se vocês já tiveram um caso desse tipo, assim, que precisasse, né, ser pensado em rarefeita, mas que tem essa relação ali de estar próximo desses núcleos intensivos dentro da área rarefeita. Assim não me lembro de ter algum. Uma coisa que está acontecendo na rarefeita, e que vem quebrando o conceito da rarefeita, que eu acho que esse é um equívoco que está se fazendo muito sério, é a instituição de diversas AEs, que a AEs do tipo 3 é para produção de habitação, não é para regularizar algum conjunto impróprio, vamos dizer assim. Então, a gente aos poucos está quebrando o conceito da rarefeita em prol de botar gente a morar, encher de equipamento, um monte de pessoas morando, porque na rarefeita as superfícies dos lotes já são maiores, né? O grão é de outro tamanho, de outra dimensão, é onde cabe muita gente, e com o advento do Minha Casa Minha Vida,
começou mais na zona intensiva e na zona norte, mais ou menos, da cadeia de morros para o norte do município, e após começou a ir para o sul da cadeia de morros, onde as glebas eram maiores e mais baratas do que do outro lado da cidade. Então começou a surgir AEs do tipo 3, gigantescas, tem algumas que tem, numa determinada parte, tem duas que são próximas, que é quase o tamanho de Belém Velho, 2 AEs só. Sim. Então, até urbanisticamente é um grande crime e ambientalmente também é um grande crime que está se cometendo, embora não por vontade nossa no corpo técnico foi feito isso. Eu acho que é uma questão importante para a gente ver em relação à revisão do plano, justamente porque realmente a área especial de interesse social, ela demanda equipamentos, né? E a partir do momento que a gente cria uma demanda de equipamentos, aí, enfim, a gente cria outro tipo de dinâmica nesse território. Eu vi aqui que eu tinha notado mais uma coisa antes de passar, porque eu vi que o pessoal já levantou a mão. Eu vi ali que tu, né, como a gente sabe ali, quando chegam os projetos de loteamentos, chegam também o projeto urbanístico, geométrico, enfim, toda aquela lista que tu relacionou. Hoje existe um registro em banco de dados desse material que chega, né, a partir desses loteamentos, porque senão aí também me parece existe uma oportunidade para se formar um banco de dados para monitoramento, né, para o futuro aí do Sim. monitoramento, enfim, porque eu sei que os estudos de impacto ambiental muitas vezes eles chegam como relatórios e toda a base de dados que existe ela não compõe, né, depois um banco de dados para a prefeitura, porque não existe a previsão desse formato de entrega compatível, enfim. Nós tivemos ao longo dos anos sempre a ideia do monitoramento, mas foi sempre difícil implantar ele na íntegra. Uhum. Mas mesmo assim, nós tivemos um colega, o Carlos Zunho, que lá na década de 90 fez os nossos bancos de dados. Então, o primeiro foi o banco de dados do parcelamento, que era o mais importante que a gente tinha que fazer. E então esse banco de dados, ao longo dos anos, foi abandonado, no sentido de não ter uma manutenção. Então, hoje ele está meio difícil de manuseio, mas a informação que é importante nós temos nesse banco de dados são informações de todos os loteamentos aprovados, até os anteriores a 90. E a gente tem lá diversas informações e todos os recebimentos de cada obra que a gente sempre manteve esse banco de dados e a preocupação de mantê-lo para a gente poder monitorar de vez em quando o que estava acontecendo na cidade. Né? Entendi. Precisaria fazer o resgate desses bancos de dados e compatibilizar com o sistema GEL, né? Que acho que até são as iniciativas que existem aí hoje, pensadas pelo núcleo. E a gente já tem muita coisa montada, ainda não preenchida, mas está se montando aos poucos os bancos de dados com mais informações. Né? Ótimo. Eu vou passando agora para aqueles participantes que já levantaram a mão, né, e pediram a palavra aqui, conforme a ordem que está aparecendo para mim no sistema. Vou pedir para a gente poder enfim, poder pensar em perguntas, né, que consigam ser o mais breve possível, para a gente poder partir para a nossa dinâmica aí, de repente a gente pensa agora uns 15 minutos para fazer as perguntas e depois a gente consegue aí os últimos 15 minutos da nossa reunião falar um pouco sobre a estrutura, né, para a revisão do plano, a organização das nossas contribuições. Então, já vou passar para a Rosane, que foi a primeira a levantar a mão aí logo que finalizou a apresentação do Gomes. Na sequência, daí eu passo a palavra para o Felisberto, que é o segundo, e assim vamos indo na ordem daqueles que ergueram a mão aí com alguma dúvida sobre o tema. Vanesca, desculpa só de falar, podia descompartilhar, porque a gente está enxergando só a tela que aí a gente vê a tela do pessoal, né? Fica melhor. Gomes, pode descompartilhar, então. Tem que ser na tela da reunião, que deve ter, onde descompartilhar, deve estar com um X ali. Isso. Viu? Perfeito. Rosane. Posso falar? Boa Claro. tarde. Boa tarde, pessoal.
Meu amigo Gomes, parabéns pela apresentação. Aliás, Acho só fazer um que, parênteses. Tu foi outra das minhas professoras, né? acho que foi bem interessante, porque dá um panorama geral, né, para todos sobre o parcelamento do solo. Aí eu te ouvindo falar, eu fiz 3 anotações sobre 3 assuntos que me chamou a atenção. O primeiro deles, que tem sido muito discutido, é a respeito do zoneamento rarefeito intensivo. O atual zoneamento que a gente tem hoje, rarefeito, na verdade, ele foi estabelecido em 1999, foi na Lei 434, né? E a 646 ela não revisou esses limites e esses padrões. E na ocasião da 434, 99, antes disso, nós tínhamos a área extensiva, que nós chamávamos, que era extensiva e intensiva. E na área extensiva, como o próprio nome diz, era permitido uma ocupação de uma forma mais rarefeita, vamos dizer assim. Nós tínhamos loteamentos na zona extensiva cujo lote mínimo era 1.000 metros quadrados, né? Justamente porque não se queria muita população vivendo lá, e equipamentos, enfim. O que aconteceu foi que, em 1999, os padrões modificaram-se muito. Eles estabeleceram o zoneamento que chamaram de rarefeito, criaram as 2 zonas, área de desenvolvimento diversificado e de proteção ao ambiente natural, e o conceito de que seria mais interessante, em vez de loteamentos, a figura do condomínio, que a figura do condomínio era mais compatível porque não se levava um adensamento para aquele local. E se colocou padrões muito restritivos em relação aos anteriores que tínhamos. A gente passou a ter as áreas de desenvolvimento diversificado com uma cota de 2.500 e 5.000 metros quadrados para a cota APAS. Tá? Mas ocorre que, ao longo desses anos, se a gente verificar, esses padrões eles não propiciaram empreendimentos como se imaginava, né? Pelo contrário, empreendimentos de condomínios atendendo essas cotas, se nós vamos verificar, poucos ocorreram. E o que se imaginava era o contrário. E, em compensação, cresceu demais a informalidade, né? A informalidade cresceu e esses condomínios, a intenção de fazer condomínios rarefeitos de forma sustentável, eles não tiveram a expectativa que nós tínhamos na época, pelo contrário. Então, hoje, se a gente faz uma vistoria para o sul, extremo sul, causa espanto. Causa espanto porque é uma outra cidade paralela que ocorreu. Então, o que a gente tem pensado muito sobre esses padrões, eu tenho conversado até com a arquiteta Marilu, que participou da feitura da Lei 434/99, e ela se ressente muito quanto a isso, porque ela verificou que aqueles padrões restritivos que se imaginava que seriam capazes de conter não foram suficientes, não é? Então, hoje a ideia, a gente que está estudando isso, é de rever os limites, rever os padrões, porque o que se quer é uma preservação mais sustentável. Porque quem é que vai dar sustentabilidade a tudo isso, não é? Então, assim, rever esses padrões, rever essas áreas de interesse social. Elas estão indo para o sul, extremo sul, porque, de fato, o terreno lá é mais barato, né? Então, elas vão para lá, mas também não tem equipamentos. Então, as populações ficam lá de uma forma desassistida. Muito se tem falado de trazer os empreendimentos Minha Casa Minha Vida mais aqui para a zona central, né? Mas, para que isso aconteça, tem que, de fato, haver algum incentivo do poder público, porque a gente precisa que os empreendedores se interessem em construir, não é? E não vai ser a força que a gente vai obter isso. A gente precisa, de fato, trabalhar essa questão, porque onde tem acontecido esses empreendimentos, de fato, são em áreas muito afastadas, não é? Onde a população não tem os equipamentos necessários, não é? Para poder viver de uma forma digna. Então, a gente tem pensado nisso, sabe? Que
que o zoneamento extensivo, o zoneamento rarefeito, ele precisa ser revisto com padrões que permitam se fazer empreendimentos mais sustentáveis. Tá? Eu fiz também umas outras 2 anotações sobre outros assuntos. Quando falasse do tamanho do quarteirão, não é, que é 22.500, que talvez devesse de ser revisto, de fato, né, isso é um padrão bem antigo. Esse padrão, os 22.500, ele surgiu em lei bem anterior ainda, quando a dimensão do quarteirão era 150 por 150. Né? Hoje ela já não é mais 150, né? A extensão já é maior. Então, acho que, de fato, poderia ser revisto esse padrão. Né? E até porque, me desculpe interromper, mas até porque o ser humano também tem uma outra constituição física que permite um caminhar um pouco mais longo, né? Talvez, sim, talvez deva se rever alguma coisa intermediária, não é? O tamanho, né? Adequando ao que, de fato, já era numa outra legislação e num outro contexto. Agora, um assunto assim que tu colocasse sobre aquele artigo 138, parágrafo 8º, não é? Que ele permitiu um desconto das APPs. Né? Isso. Aquilo ali, quando foi posto na lei, porque os loteadores, o que eles diziam que as áreas tinham muitas áreas de APP, de preservação ambiental, e que eles teriam que doar proporcional à matrícula inteira da gleba, não é? E uma gleba que tivesse muito APP, isso não seria justo, porque eles não fariam uso daquela área. Mas o que a gente tem visto, de fato, como tu disse, tu tem razão, já tem leis ambientais que protegem as APPs, né? Certamente que sim. Mas o mais adequado é que essas APPs elas não estejam integradas à área pública, né? Que elas estejam dentro de um lote privado. Agora, para tu ter uma APP, essas áreas de preservação dentro de lotes privados, a gente entende que quem vai fazer a manutenção e cuidado disso são os condôminos. Né? Então, aquilo é um ônus para aquele lote, para aquele condomínio, ter uma situação dessa natureza. Né? Porque o empreendimento ele perde solo. Né? Então, tu fazer ainda a doação proporcional, englobando essas parcelas de áreas, ficaria um ônus desproporcional, vamos dizer assim. Né? Por isso que colocaram aquele artigo na lei. Né? Só para a gente pensar que a APP é importante a sua manutenção, preferencialmente que ela se dê nos lotes privados, né? Mas que também temos que dar alguma compensação para o lote, né? Para ele poder fazer o cuidado e a preservação daquele espaço. Seria, no primeiro momento, isso, as anotações que eu fiz. Obrigada. Obrigado. Eu não sei se teria um comentário. Eu anotei aqui porque a nossa ideia do nosso modelo, né, que a gente trabalha no quadro, é muito nessa identificação de problemáticas que depois vão fazer parte do encadeamento de soluções, né, dentro do processo da revisão. Então, eu entendo que o que foi falado aqui em relação a essa revisão do zoneamento da rarefeita tem muito a ver com esse crescimento da informalidade na zona rarefeita, então anotei dessa forma, né? E o insucesso do modelo, talvez possa ser dito assim, dos condomínios nos parâmetros que foram pensados ali em 99, que talvez não tenham tido o sucesso que se esperava, né? Na constituição de uma solução de ocupação dessas áreas que não comprometesse elas do ponto de vista do aspecto ambiental e com relação ao modelo ali que foi proposto para a cidade. Eu coloquei aqui, mas eu vou colocar mais talvez uma problemática que a gente possa pensar, que é esse baixo interesse na produção de habitação de interesse social nas áreas centrais, que a gente está colocando aqui que as áreas têm mais infraestrutura, mas nem sei se seria o baixo interesse ou se seria a viabilidade econômica dessa produção. Acho que daí é uma questão que a gente teria que ver, que acho que da forma como está sendo colocado seria nesses termos, né? Eu ia também, só aqui também colocar para nessa nossa troca de ideias, né, uma questão que chamou a atenção ali, que o Gomes também reforçou, esse desconto das APPs e ela não resultar ali no cálculo de potencial construtivo,
ela é um patrimônio ambiental. Não sei se a gente não poderia fazer um paralelo ao patrimônio edificado, quando se trata de patrimônio histórico. Muitas vezes a gente tem transferência de potencial construtivo, aquilo agrega índice, né, traz ali um benefício, até visando trazer, talvez, uma densidade mais compatível com a divisão que tem que ser feita para a preservação dessa área de interesse, né, ambiental, que entendo que isso também tem um pouco ali na fala da Rosane, quando ela fala dessa preservação pelos condôminos, né, quando a gente tem um condômino, o número de unidades em que esse custo de manutenção, né, dessa preservação ele se dissolve, parece ser uma decisão acertada para garantir que esse bem ambiental ele possa ser mantido aí ao longo do tempo, e que daí faria sentido que ocorresse um lote privado associado a essa ocupação, né? Se a gente dissocia uma coisa da outra, realmente a gente não tem essa garantia do longo prazo, que acho que são algumas reflexões aí. Depois eu vou buscar colocar isso dentro da nossa estrutura e encaminhar para o grupo também, para o grupo ler, né? Como é que a gente vai pensar depois, pensar o próprio modelo da cidade e os parâmetros que a gente vai estar discutindo, pensando que existem essas questões, né, a serem solucionadas. Eu vou passar, então, não sei como você quer fazer mais alguma colocação também, se não, passo também para o próximo inscrito, que é o conselheiro Felisberto, e depois já aviso que será na ordem ali, a colega Natércia também ergueu a mão, também buscando aí trazer contribuições. Venga, Felisberto. Tudo bem, Gomes? Prazer em revê-lo. Estou bem, estou aqui na resistência. Assim, eu estava vendo a Rosane, quero saudar a Rosane também, aprendi muito, devo muito do conhecimento que eu tenho hoje a Rosane Zotes, né? Então, queria mandar o meu abraço para ela, né? E tenho o maior respeito. E quando ela falou na intensiva e na extensiva, me lembrei muito que ela dizia, apresente um projeto que nós vamos estudar a possibilidade, né? Então, eu sempre aprendi que devemos apresentar soluções junto com os projetos, né? Me lembro do Jardim das Estrelas, que é ali na Zona Sul do Gomes, estou vendo o arquiteto Gomes lá, né? Mas exatamente, né, quando a gente apresentou o projeto, e foi o meu irmão, Luiz Antônio, que é engenheiro, né, apresentou o projeto tendo uma área de preservação ambiental, que era no morro, que fica ali na Cristiano Cremer. E não havia duplicação ainda da Juca Batista, e muito menos a pavimentação da Cristiano Cremer, né? Então, tudo se deveu à ocupação de maneira ordenada, né? E se a gente for lá hoje ver esse empreendimento da Cristiano Cremer e do Jardim das Estrelas, a gente vê que tem ainda área de preservação sendo mantida, porque houve um processo de conscientização dos moradores, né? Então, eu acho que isso é um aspecto que tem que se trabalhar. Eu não vejo nenhum problema em se determinar a ex, desde que tenha um projeto. E nós tínhamos lá no Jardim das Estrelas uma área para creche, e que não foi possível porque se mudou o tamanho da creche. Então, não se pôde pôr um equipamento que seria gerido pela própria comunidade. E nós, na época, infelizmente, não compramos a área da frente, onde a gente poderia estabelecer uma área de desenvolvimento econômico para manter a comunidade. Infelizmente, naquela época, a gente não tinha a visão que a gente tem hoje, né? E não havia condições, porque era uma ocupação e precisava, primeiro, manter as famílias lá, que hoje 70% permanecem lá, né? Outra, que eu vou dar um exemplo, é na Rua Encantadora, no Partenon, lá em cima do morro, há toda uma ocupação na verdade, era 5 hectares, foi ocupado 2,5, e nós tínhamos apresentado um projeto de manutenção e de controle pela própria comunidade do morro. Infelizmente, não foi aceito o nosso projeto. Não o nosso projeto, que eu falo do meu irmão, que é engenheiro, Luiz Antônio, que nós tínhamos feito toda uma análise, e isso, diga-se, antes do plano diretor de 99, tá? Antes de toda a discussão do plano, tá? Então, veja que já havia uma preocupação por parte da população de preservar a área ambiental, tá? Então, isso não é só a questão assim, não,
houve uma preocupação no morro ali, na Encantadora, nós tínhamos a preocupação de preservar, infelizmente não foi possível na época, mas a comunidade está lá e está no processo de regularização, né, que até hoje não foi regularizado. Vai fazer quase 30 anos que eles esperam a regularização. Então, Gomes, eu queria te perguntar assim, como que a gente pode trabalhar, tu que há anos trabalha nessa questão do parcelamento, do loteamento, do fracionamento, do desmembramento, como que a gente pode trabalhar com a habitação de interesse social nessas áreas? Né? Porque barateia o custo, né? Viabiliza o projeto das cooperativas, não esqueçamos, as cooperativas que têm área nessa região, que precisam ser viabilizados seus projetos, e na região centro, claro que vai haver problema para construir habitação de interesse social, claro, porque há uma série de equipamentos que encarece a unidade habitacional, não tem como isso, né? Mas, por outro lado, nós temos no 4º distrito 17 comunidades que estão lá há anos, né? Inclusive, tinha a Vila Tecnológica, que os mais antigos vão se lembrar, né? Que foi um empreendimento que se fez lá para viabilizar a comunidade que ali estava. Aí, claro, o desenvolvimento chega e acaba tirando essas pessoas. Mas a gente não pode esquecer que elas já estavam lá. Não houve nenhum projeto de habitação de interesse social. Né? Claro, agora tem a Arena do Grêmio, tem todos aqueles caras. Claro, as pessoas, eu quero vender e vou me embora. Mas qual o projeto que existe para lá? Né? E que poderia se viabilizar com habitação de interesse social. Era isso, obrigado. Obrigado, Felisberto. O que eu queria dizer é que trabalhar com a regulação fundiária, eu trabalhei, quando eu entrei na UPSD, comecei a trabalhar com isso, e estava cheio de gás, achando que ia solucionar o mundo, e quebrei minha cara e o resto todo. Acabei no pronto-socorro. Porque é uma coisa muito difícil, fácil, a parte jurídica da regulação fundiária é algo atroz, muito difícil de solucionar. Eu consegui aprovar poucos loteamentos e empreendimentos de regulação fundiária. Faço as coisas, até hoje eu vejo alguns processos que eu, há 7, 8 anos atrás, trabalhei neles, e eu chego hoje, vejo, continua na mesma situação, porque falta um documento assim, não tem uma origem, chega no registro, bate na porta e volta. Então, é uma coisa, embora seja uma matéria apaixonante, é difícil a solução dela, ainda mais com a legislação que nós temos. A legislação da REURB, que veio agora, já deu uma melhorada, conforme eu a interpretei, já deu uma melhorada no como resolver certas coisas. Mas ainda acho que está faltando mais uma maleabilidade, mais um afrouxamento da cintura para interpretar as coisas. Porque, via de regra, a prefeitura não consegue regularizar e também não faz nada para tirar aquelas pessoas de lá, até porque o custo disso é uma exorbitância. É mais do que o orçamento do município. Nós temos 75 a 80 mil famílias, a demanda habitacional prioritária. A 100 mil reais ou 80 mil reais que custa aos cofres do município a execução de cada apartamento, dá 7 bilhões, 8 bilhões de reais. O orçamento é 6, logo a solução econômica é dificílima. Afora que sempre foi denunciado que tinha um mercado em Porto Alegre, como em outros lugares do Brasil, de produzir habitação à invasão para as pessoas ganharem dinheiro e voltar para o interior com o dinheirinho da invasão que conseguiu fazer. Então, isso me lembra, tinha denúncias na Câmara de Vereadores diversas nesse sentido. Então, a solução é muito difícil e custosa. Mas eu acho que a gente tem que tentar abrir caminhos e buscar legislações mais flexíveis e que não impeçam da gente regularizar algumas coisas que se tem condições mais de regularizar, mas a legislação tem que ser bem mais flexível, a meu ver.
Obrigado, Gomes. Não, por isso, um abraço. Obrigada pelas falas. Eu anotei aqui também, Felisberto, essa questão da parte de como trabalhar a habitação de interesse social, né? E como a gente tem também a gravação, depois a gente revisita todos os locais que foram citados ali, para a gente pensar, né, nesses casos, como é que a gente pode estabelecer ali qual a problemática e como é que a gente pensa, como a gente pode prover, né, uma solução para essa questão, seja através de parâmetros, seja através de flexibilidade. Dorival Castilho hoje, viu? Isso que eu não falei na Dorival, tá? Sim, não, acho que tem bastante casos. Eu vou já passar para a Ana Tércia também poder falar, mas sigo anotando aí as contribuições para depois a gente posicionar ali no nosso quadro. Acho que é bem importante a gente poder ter esse debate também aqui, nós colocando, né? Acho que está bem proveitoso, assim, está sendo importante discutir esses conceitos antes da gente entrar dentro do quadro, né? E entender as partes. Então, acho que a gente segue nesse modelo aí. Eu tenho ainda 5 pessoas inscritas para falar, acho que a gente pode parar por aqui, depois recebe as outras contribuições para a gente poder ficar aí, estender só um pouco mais o nosso tempo. Vou pedir então para os próximos que vão falar buscarem ser breves, para a gente poder, aí, nossa previsão de reunião é até às 17h30, a gente não vai conseguir vencer, né, pelo número de inscritos, mas a gente tenta não avançar muito além desse horário. Obrigada, já vou passar para a Ana Tércia, e depois então a Amanda, mas primeiro a Ana Tércia. Oi, boa tarde. É bem rápido só a minha contribuição, Vanesca, porque tu questionou ali sobre o monitoramento, né? Então, só para informar que a gente já está trabalhando ali na UADU, em conjunto com a UGDU, ali com o Guilherme, com o Gomes, numa listagem de dados, né? São cerca de 15 a 20 campos inicialmente, para serem coletados aí já dentro do processo de aprovação dos processos de parcelamento do solo, para contribuir aí no monitoramento do desenvolvimento urbano, tá? Só para passar essa informação e sendo breve. Excelente, Ana Tércia. Eu acho importante essas contribuições sobre monitoramento, porque a gente sabe que tudo que tiver bem delimitado na lei teremos que seguir, né? E às vezes isso regulamentar a entrega de algum tipo de arquivo, né? Pensar como é que são esses fluxos. É muito importante, a gente tem a oportunidade agora na revisão do plano para criar os vínculos para que isso, de fato, depois se tornem obrigações, né? A gente está apostando no monitoramento, a gente precisa que isso esteja regulamentado e bem definido. Senão a gente sabe que, enfim, a gente fica aí, né, revisitando o plano anterior, previa o monitoramento, então, né, existia essa previsão, mas ela não foi suficiente. Então, sempre retomo isso também, pensando em como a gente pode, através desses grupos, reforçar, né, que isso não é simplesmente uma palavra, precisa ter toda uma regulamentação, precisa ter pessoal dedicado, enfim, é um projeto aí que tem que ser do município nos próximos anos para realmente acontecer. Passar, então, para a Amanda, que é a nossa próxima da lista, depois a Denise. Boa tarde para todas e todos. A minha maior preocupação é com a realidade da cidade, né? A questão teórica é bem bonita, as previsões legais também, mas o que a gente tem que trabalhar é com a realidade da cidade. E a realidade da cidade, por exemplo, acho que é importante a gente ter esses dados, conhecer a realidade, para a gente poder avaliar o que tem que ser trocado ou não. Quantos fracionamentos, loteamentos, ocupações irregulares, ou como falou a Rosane, achei interessante, informalidade, existem na cidade? A gente tem esse dado? Quantas ocupações, informalidades a gente tem na cidade? Isso aí é fundamental para a gente poder trabalhar com a realidade da cidade. Por exemplo, nessa questão das habitações por interesse social, uma das previsões do Estatuto da Cidade, que provavelmente deve estar incorporado no nosso plano diretor, é utilizar os imóveis vazios. Existe um trabalho de uma doutoranda da URGS, que ela mapeou os imóveis vazios de Porto Alegre. E é impressionante o número, no centro histórico. Então, se é difícil se fazer novos prédios no centro, por que não se utilizar da legislação que já existe e usar esses imóveis desocupados do centro da cidade para habitação de interesse social? Eu vejo
editais da prefeitura vendendo seus imóveis. A prefeitura mesmo tem vários imóveis em várias regiões, já adensadas, já com infraestrutura. No entanto, ao invés de usar esses imóveis para habitação de interesse social, a prefeitura está vendendo. E a gente nem sabe qual a finalidade do dinheiro arrecadado, nem sabe para onde vai. Então, esse é um instrumento que já está previsto em lei, que é possível usar. Imóveis com grandes dívidas de IPTU podem ser desapropriados, podem ser reutilizados, tudo isso está previsto em lei, está tudo escrito lá, não precisamos inventar nada. Então, existem instrumentos que é possível serem utilizados para habitação de interesse social. O que falta, do meu ponto de vista, é vontade política. As interpretações jurídicas também, elas dependem muito de vontade política. Porque tu pode interpretar uma lei, eu sou advogada, tu pode interpretar uma lei de várias maneiras. Por isso que é possível se fazer defesa e se condenar pessoas com base na mesma lei. Então, é uma questão de vontade política. Se tu tens vontade política de viabilizar, tu faz uma interpretação, tu promove que as coisas aconteçam. Se tu não tens, tu usa a lei como desculpa para impedir, para evitar, para dificultar. Então, se usa até exemplos como esse que o Gomes deu, de que, não, isso é só as pessoas do interior que vêm aqui só para ganhar dinheiro e voltar para o interior. Bom, se efetivamente isso existe, talvez exista, são mínimos. A maioria das pessoas que fazem essas ocupações são pessoas que querem um lugar para morar. Porque a primeira necessidade de uma pessoa é ter um lugar para morar, para se proteger da chuva, do sol, do frio, para poder acolher a sua família. Então, a questão da habitação é uma questão essencial para a sobrevivência humana. É um dos primeiros e mais sagrados direitos do ser humano. Então, isso deveria ser uma prioridade para qualquer administrador público. Viabilizar a regularidade de habitações que sejam humanamente saudáveis. Porque a gente vê pessoas, provavelmente agora na cidade, como não se tem os cuidados com os córregos, com as nascentes, como esse cuidado não se tem, deve estar tudo transbordando e entrando nas casas das pessoas. Então, todas essas questões assim, são questões preliminares, são questões básicas que garantem a questão da habitabilidade. Além dessa questão mais complexa de legislação, de previsões legais, de regras, tem essa questão básica de se viabilizar a vida das pessoas dentro da cidade. E esse é um dos objetivos do plano diretor. É atender às necessidades da população, as necessidades de forma sustentável, etc, etc, etc. Está escrito na lei, né? Ninguém precisa inventar nada, está lá escrito. E o que a gente vê hoje é que, apesar da existência de planos diretores, mais da metade da população, talvez, não tenha essa condição mínima de um lugar habitável para viver. Então, a minha manifestação é mais no sentido de que a gente precisa ter esses dados, os dados de quantas pessoas vivem em ocupações, em informalidade, fora da formalidade da cidade, e utilizar o que já está previsto na lei. Se aqui, o centro da cidade é o lugar mais propício para essas pessoas se localizarem. Por quê? Porque elas que precisam se deslocar para os seus locais de emprego. Nos lugares onde elas estão ocupando, elas precisam pegar 2, 3 ônibus para chegar no lugar onde elas trabalham. Ainda com o transporte coletivo precário que Porto Alegre tem. Precário e caro que Porto Alegre tem. Então, para inviabilizar a vida dessas pessoas. Então, acho que esses são os 2 detalhes mais importantes. A gente ter um levantamento disso e a gente aplicar a lei, usando os imóveis vazios de Porto Alegre para fazer
habitação de interesse social. Obrigada. Obrigada, Amanda. Eu anotei aqui as questões. A gente tem alguns levantamentos sobre informalidade e irregularidade em Porto Alegre, que apontam cerca de 600, já se ouviu falar de 750 ocupações. O número é difícil, assim, de ter um número preciso, porque realmente é algo de difícil monitoramento, né? Uma vez que a gente está falando da informalidade. Então, a gente vai sempre trabalhar com alguma ideia de quantitativo que não necessariamente vai representar toda a realidade, né? Tem aí, se a gente pensar em Porto Alegre, cerca de 500 mil domicílios, ainda não saiu o último censo, agora deve sair até o final desse mês, até semana que vem a gente deve ter, de repente, as primeiras contagens que podem nos dar uma ideia melhor, né, de se esse universo, ele aumentou, ele diminuiu, e com certeza é um número que tem que ser considerado nesse planejamento. Eu coloquei aqui a questão dos mecanismos, né, para uso de próprios municipais, até não sei se mais alguém aqui também já teve contato com o tema, essa questão da desapropriação, do próprio IPTU progressivo. Dificilmente a gente vê casos, né, em que realmente conseguiu se aplicar isso com sucesso dentro desse modelo, né, do que foi planejado aí para o Brasil, do que foi previsto no Estatuto da Cidade. Mas entendo que é algo que com certeza vale a pena a gente investigar e entender melhor quais são, né, os caminhos, se isso seria possível, quais as estratégias, né? Acho que entra no rol de instrumentos para serem pensados em como a gente aproxima, então, essa população que, com certeza, para morar em áreas que hoje tem, né, são mais valiosas, de certa forma, ou tem um custo maior para conseguir se instalar, precisam ter algum tipo de mecanismo de subsídio, né? E acho que é disso que a gente está falando, e isso que talvez faça parte, assim, do que deve ser pensado, que a gente falou um pouco mais da questão dos parâmetros, né? Quando a gente fala de ter maior flexibilidade, eventualmente aumentar o potencial construtivo, quanto mais metros quadrados a gente tem em determinada região, por uma própria questão de mercado, a gente acaba influenciando também o valor desse metro quadrado, né? E isso são questões aí que a gente tem que colocar todas na balança. Mas a gente fez aqui a anotação. Eu não sei, Gomes, se tu tem alguma consideração sobre as colocações que foram feitas, senão já vou aproveitar e passar para a Denise, que a gente está aí, já são 5h30. Só uma pequena observação agora que tu falou dessa questão de aumentar o índice construtivo. Nós temos que ter uma noção da população de Porto Alegre. Os dados que me passaram é que a população de Porto Alegre não tem crescido, ela tem se mantido estável nos últimos anos e até com um pequeno decréscimo. E não tem nenhuma previsão de grande aumento populacional. Então, assim, mas, ao mesmo tempo, a gente tem um déficit habitacional tremendo em Porto Alegre, a gente tem dinâmicas da região metropolitana. Mas o déficit habitacional que a gente tem é de outra qualidade. Agora, se construir grandes prédios em lugares caros, ou então grandes prédios com apartamentos de 15 metros quadrados, de 30 metros quadrados, isso não é para atender a demanda que a gente tem hoje aqui. É que é um composto, né? Isso a gente até pode discutir. Na oficina temática, essa pergunta até foi feita para o palestrante, e ele nos deu uma resposta ali de algumas componentes que influenciam nessa questão do número de pessoas que moram em Porto Alegre. Hoje, realmente, nos últimos anos, a gente não tem tido grandes atrativos para criar grandes movimentos populacionais na cidade. Agora, isso até são questões a serem debatidas. Acho que muito se fala, né? Isso é algo que eu particularmente já ouvi bastante, Amanda, essa questão mas a população não cresce. Acho que a gente tem que discutir mesmo, acho que faz parte do modelo da cidade a gente entender, né? Esse acréscimo, o decréscimo de população, ou como funcionam essas dinâmicas. Acho bem importante também a gente colocar isso aí no nosso radar para a nossa discussão. Vou passar para a Denise, porque senão tenho receio que a gente não passe para o nosso próximo tópico. Gomes, já que tu está aí como nosso palestrante, vou te dar essa oportunidade também de poder estar colaborando, mas vou pedir aí, porque já são 5h33, eu também tenho aqui meu teto, enfim, acho que vários de nós, eu não quero que daqui a pouco a reunião se esvazie, né? Por isso que eu tenho esse cuidado do tempo, sou aqui a controladora do tempo hoje. Bom, antes de mais nada, muito obrigada pela oportunidade de estar assistindo essa palestra, essa fala do arquiteto Gomes, extremamente proveitosa. Me ocorrem muitas questões. A primeira delas eu já coloquei lá no chat, tá? Em relação à alteração da destinação, né? Já coloquei lá, então não vou repetir a pergunta. Quero falar agora, quero colocar algo que eu tenho já posto desde o ano passado, que se refere à questão dessa infraestrutura, né? Que nós precisamos
que já começou a ser instalada, mas que me parece que carece de uma regulamentação, de uma normatização. Eu acho que seria importante a gente estar pensando nisso agora, como fazer. E aí eu quero me referir à tecnologia de telefonia móvel e circulação de dados, ao acesso à internet, né? Se não seria, pergunto eu, se não seria o momento, essa discussão, um momento importante para se colocar. Quando ali no artigo 137, aliás, no 137 que está colocado, a questão dos equipamentos públicos, né? Que se refere às redes, como tu bem colocou, Gomes. Me chamou muito a atenção quando tu fez a fala sobre esse artigo dos equipamentos públicos e os comunitários, né? As redes, então tem a rede de saneamento, tem a rede de energia elétrica, etc., etc., e tem a rede de dados, né? Uma tecnologia que me parece que não era tão vista a necessidade de normatizar isso. Eu sei que existe uma regulamentação no plano federal, né, da questão das telecomunicações, enfim, mas me parece que isso não está contemplado no nosso plano diretor, né? E a minha pergunta é exatamente essa: como incluir isso no plano diretor? Porque se fala de como o território é atendido, né? E ele é atingido. O território é o espaço onde as coisas acontecem, né? E o plano diretor é o instrumento pelo qual se normatiza, né? Então, a minha pergunta, assim, de maneira bem objetiva, se não seria dentro dessa parte também do uso do solo, do parcelamento do solo, o local dentro da legislação para tratar também dessa rede, né, que é a rede de circulação de dados de telefonia móvel. E com relação aí uma atividade econômica, né, que eu estava dando uma olhada lá no anexo 8, nas tabelas que tu apresentaste, fizeste questão de colocar ali nas áreas rarefeitas, que são as áreas de interesse de preservação ambiental, tem ali a questão dos equipamentos, né, onde tu fez questão de colocar ali escolas, a lei, a tabela está lá, né, escolas, e enfim, e a atividade econômica também, né? Na atividade econômica, no extremo sul de Porto Alegre, sul e extremo sul, nós temos a agricultura. E lá nós temos visto que se iniciou a produção de soja com utilização de agrotóxicos. Assim como a gente está trazendo outros eixos para dentro dessa discussão hoje, né? Eu acho que a gente precisa trazer também essa questão. Como colocar dentro dessa parte do parcelamento do solo, considerando que a gente tem ali na tabela mesmo, no anexo 8, essa previsão, né, de restringir ou não autorizar a instalação de equipamentos e a restrição de atividades, colocar ali também especificamente essa parte de atividade utilizando agrotóxicos, por exemplo. Bom, primeiramente, eu acho que essa é uma questão mais ambiental. Não sei se, talvez pudesse ser posta no plano, mas não sei se não seria muito mais interessante, dentro de uma legislação mais específica, ter proibição ou não de uso de agrotóxicos e afins. Agora, quanto à outra questão, nós já estamos estudando alterações na lei e já estamos prevendo a anexação de outras redes, por exemplo, rede de lógica e outras que estão surgindo, que quando o plano foi feito, ele não existia
algumas redes, algumas tecnologias, elas vieram a posterior. Por isso é que o plano não está contemplando algumas coisas. Então, a gente tem que se ater à data em que foi promulgada a lei e o conhecimento que se tinha naquela época. Com o passar dos anos, a tecnologia vem evoluindo drasticamente, uma velocidade muito alta, e a gente não consegue colocar na lei que faça uma revisão a cada década. Né? E essa nós estamos fazendo 13 anos após, né? E ainda não concluímos. Mas eu acho que são bem-vindas essas coisas todas. Eu acho da mesma forma como a gente já ouviu, né, Gomes, a questão de poder também prever a área para equipamentos em relação à gestão de resíduos sólidos, né? Eu sei que esse é um dos temas também que aparece junto com essa questão das infraestruturas de telecomunicação, assim, e de comunicação, que são realmente, foram afastadas no rol, que é listado no plano, mas que também a gente precisa encontrar um equilíbrio, porque eventualmente podem surgir outros equipamentos que a gente aqui nem é capaz, né, de prever. Como é que a gente deixa aberto, mas que também não seja tão aberto para que tenha essa destinação de interesse comunitário, né? Então, acho que esse é um equilíbrio aí que a gente realmente precisa debater. E a meu ver, o lixo é o maior dos problemas ambientais que nós temos. Né? Como lidar com 70 toneladas diárias de lixo produzidos por Porto Alegre? Uhum. Com certeza. Já vou passar, então, para o arquiteto Zago. Rapidinho, teria outros tantos apontamentos aqui, entre eles a questão de ajuste dos quarteirões, ajuste do módulo de fracionamento, mas eu não vou me ater aos apontamentos técnicos e quero, na verdade, lançar um desafio para ser levado em consideração essa revisão do plano diretor, que é buscar as causas das ocupações irregulares. De que forma a nossa legislação tem contribuído para que isso esteja ocorrendo em número cada vez maior? De que forma a nossa legislação está provocando custos desnecessários que levam, muitas vezes, a viabilizar a moradia através das questões de forma irregular? Eu acho que todo esse arcabouço normativo que traça as diretrizes da ocupação e uso do solo, parcelamento do solo em especial, que nós estamos tratando, eu acho que precisa fazer uma reflexão bem profunda para ver de que forma está colaborando para a irregularidade aqui no município. Era só isso que eu queria deixar consignado. Obrigado. Muito obrigada, Zago. Eventualmente eu vejo aqui, né, que o pessoal também está contribuindo no chat. Depois a gente, ao final da reunião, a gente sempre salva também, e daí a gente aqui, dentro da equipe técnica, a gente revisita aí os apontamentos que foram colocados, para também ver como eles podem ser integrados aí dentro da produção desse grupo. Vou passar, então, também de imediato para o outro arquiteto, Luiz Gomes. Esse liberou. Boa tarde, boa noite, paz a todos. Escureceu total aqui em Umbreu. Vários pontos assim que foram abordados aí pelo Gomes. E pelo tempo, eu quero fazer um comentário sobre uma questão assim, ó. Se a prefeitura tem a obrigação, digamos assim, de promover a habitação de interesse social como uma prioridade, e isso se reflete há anos e anos e anos nos fóruns aí do orçamento participativo, né? A gente percebe assim na questão concreta, prática, objetiva, por exemplo, agora, né? Programa Minha Casa Minha Vida. Se tu pega o faixa 1, e se tu pegar qualquer situação de terreno em que tu tenha que aplicar a área de destinação pública, 18% no caso, que é hoje, tu inviabiliza o empreendimento pelo valor que está disponibilizado no programa. Em alguns casos, nem o faixa 2 tu consegue viabilizar com o dinheiro que tem. Mas o faixa 1 é impossível, não? O faixa 1 é um dinheiro, é aquilo ali, não é 1 centavo a mais, 1 centavo a menos. Tu tem que pagar o terreno, tu tem que pagar os projetos, tu tem que pagar uma série de coisas que só sai dali, pagar a obra, pagar a infraestrutura que tem para fazer, né?
se é um loteamento grande e tal. Então, a gente pensa em fazer alguma proposição no sentido de que esse programa, para programas de interesse social, de habitação prioritária, até um certo nível, fazendo a comparação concreta e objetiva que se tem hoje, tipo faixa 1, de como é que poderia se reduzir, né, a questão aí desses custos com a área de destinação pública, né? Já houve um grande avanço nas áreas de destinação pública quando a gente pode transformar hoje o pagamento em obras, né? Então, não sei se tem alguém do DEMAB aqui. Eu penso no seguinte, tem uma discussão que a gente está fazendo lá junto às cooperativas habitacionais de fazer as parcerias com a prefeitura, colocando à disposição da prefeitura, né, uma série de unidades habitacionais no programa. Isso nas cooperativas. Cooperativa, temos cooperativado, é um grupo relativamente fechado. Então, a gente está avançando em alguns empreendimentos em que a prefeitura, na troca pelo terreno, digamos assim, troca entre aspas, né, o empreendimento pague, em que a prefeitura vai indicar um percentual, digamos assim, de ocupantes daquele empreendimento. Imagino que talvez no faixa 1 poderia ter esse tipo de coisa. Em vez de você retirar o dinheiro lá, a grana do empreendimento para colocar lá numa escola, no posto de saúde, ou numa obra, ou fazer a recompra em dinheiro, né, fosse dado unidades habitacionais, né, para esse empreendimento. Então, são coisas assim que a gente tem para discutir concreta e objetiva sobre, digamos, as necessidades, as contradições que nós estamos trabalhando hoje, que nós estamos lidando, né? E planejamento urbano tem que ter viabilidade urbana para isso, né? Senão acontecem essas coisas que o Gomes levantou aí, que há anos e anos, Rosane levantou também muito bem, minha colega de faculdade, né, Rosane? De anos e anos que não foram resolvidas, né? Tá? E, Gomes, uma observação, eu fico muito feliz quando me confundem contigo, me fazem um monte de elogio, eu fico bem quietinho, pô, não é para esse, Gomes, é para o outro. Obrigado, por hoje é isso aí. Eu anotei aqui todas as contribuições, né? Acho que hoje, especialmente, aí, fosse muito feliz, Gomes, na tua apresentação, porque conseguimos aí um bom debate, né? Muitas pessoas trouxeram aí contribuições sobre o tema, o que quer dizer que todo mundo conseguiu se apropriar. É um tema, entendo eu, um dos mais técnicos aí que a gente tem nesse eixo, né? Por tratar, assim, com conceitos tão complexos, né? Mas que foram aí bem compreendidos, a gente vê até pelas manifestações. Eu vou proceder ao encerramento da reunião de hoje, porque a gente já está aí, faltam praticamente 10 minutos para 6 horas. A gente, então, na próxima semana, a gente volta para falar sobre a questão do desempenho. A gente está finalizando, né, os quadros esses das discussões, e daí, então, logo seja possível, a gente disponibiliza para vocês o link, para que vocês possam ver como é que estão os registros, né, que foram feitos então nas reuniões. Também tem a questão das atas. A gente está colocando também na pasta pública que tinha sido solicitado a relação de participantes desse eixo, né, em que a gente identifica quais os externos e quais que são da prefeitura. Entendo que sejam essas, assim, as demandas que a gente tinha em relação aos temas que foram aqui tratados, os encaminhamentos das últimas semanas. Então, novamente, agradecer ao Gomes pela palestra e aos demais pela presença, né, especialmente aqueles que puderam aí estar abrindo seu áudio e se manifestando aí com questionamentos sobre o tema. Parabéns, Gomes. Agradeço a todos e obrigado pela compreensão e saco para aguentar tanto tempo. Acho que é um tema que nos interessa muito, Gomes. A minha é muito caro. Com certeza. Abraço a todos. Tchau, tchau. Abraço a todos. Até a próxima semana. Tchau.